Pessoal, bom dia a todos. Nós estamos prontos para a nossa aula de hoje. Nosso tema é impactos causados pelos resíduos sólidos. Estamos finalizando a nossa disciplina. Acredito que o conhecimento adquirido foi bastante proveitoso, tanto pelo que eu percebi nas postagens nos fóruns, como nas atividades desenvolvidas ao longo das últimas 6 semanas. E nós vamos concluir esta aula abordando este tema que muitos de vocês já estão familiarizados. Nós sabemos que a questão dos resíduos sólidos é um dos principais problemas da humanidade. Cada vez mais nós temos produzido resíduos e ao mesmo tempo tem sido um desafio para nós destinar corretamente esses resíduos. Bom, este slide retrata basicamente o que nós estamos falando. Se nós hoje visitarmos um lixão ou um aterro, ou até mesmo um aterro sanitário, nós vamos perceber que muitos dos resíduos ali descartados poderiam ser reaproveitados. Não deveriam estar ali. Poderiam estar tendo outros usos mais importantes. Mas infelizmente nós ainda avançamos pouco nessa conscientização, na participação para buscar esse nível de conscientização, e o poder público ainda deixa muito a desejar nesta questão. Bom, os impactos gerados pelo lixo são uma das consequências do consumismo e aumento populacional, principalmente nas grandes metrópoles. Bom, é inegável que atacar o consumismo é muito difícil, porque nós até comentamos no nosso primeiro encontro presencial. O estilo de vida da sociedade atual é consumir, é ganhar mais para consumir mais. E com essa filosofia de vida, nós temos criado um grande problema, não só nas grandes cidades, mas também em localidades como Mauriti e como nos distritos onde muitos de vocês moram. Esse é um problema seríssimo que precisa ser resolvido. Os desafios são grandes, mas é possível nós resolvermos esse problema. Embora não seja tão fácil, tão simples, mas é possível. Então, quais são esses impactos gerados pelo descarte inadequado ou até mesmo pelo descarte adequado de resíduos sólidos, como nós vamos ver lá na frente? Nós vamos perceber que, apesar de se falar tanto em aterro sanitário, o aterro sanitário também é um problema sério a ser resolvido. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Então, quais são os principais problemas? Muitos desses problemas vocês mesmos citaram nas atividades. Muitos desses problemas foram comentados, foram fotografados, foram analisados, foram discutidos por vocês em nossos fóruns. E basta consumir para enxergar o resultado negativo desse estilo de vida. Bom, da intensificação desse modelo nada sustentável que é o consumista,
ou seja, um modelo que por si só não é capaz de prover um equilíbrio entre aquilo que é ofertado pela natureza e aquilo que pode ser retirado dela sem comprometer os seus equilíbrios para satisfazer as necessidades humanas, do uso de produtos descartáveis sem medidas, de produtos com obsolescência programada. Isso é muito claro naquele vídeo A História das Coisas. Hoje a indústria programa o tempo de vida útil que determinado produto terá, justamente para que a sociedade volte a consumir mais, porque não é vantajoso do ponto de vista da produção industrial consertar um determinado equipamento. Para a indústria é melhor descartá-lo e comprar outro. Tudo isso aliado ao desejo ilimitado de sempre querer possuir mais sem necessidade. Comentamos sobre isso em nosso encontro presencial. É algo difícil de ser mensurado esse desejo. É algo difícil de ser limitado, porque temos sempre a tendência de querer mais, de comprar mais. Citei em um dos fóruns que recentemente foi divulgada uma pesquisa, e essa pesquisa perguntava o que levava as pessoas a trocarem de celular. Mais de 60% das pessoas afirmaram que a troca se dava pelo desejo de possuir um aparelho mais moderno, mais atual, com novas funções integradas, e não pelo simples fato de ter perdido, ter sido roubado, ou porque o equipamento apresentou algum defeito. Então, esse é um problema com que nós nos deparamos na questão de resíduos sólidos. A gestão de resíduos precisa analisar essa cadeia produtiva, essa cadeia consumista, e a partir daí, compreendendo todas as suas implicações, traçar meios, traçar metas, desenhar projetos para buscar alternativas sustentáveis para a questão dos resíduos sólidos. Bom, quais são os impactos urbanos? E quando nós falamos em impactos urbanos, nós podemos ressaltar também os impactos gerados pelos resíduos nas áreas rurais também. Citamos, primeiro, formação de pontos de lixo. Esses pontos de lixo contribuem para, além de degradar visualmente a imagem, para favorecer a proliferação de insetos, de roedores, que podem causar doenças na população. Outro ponto, alagamentos. Muito comum nas grandes cidades. Podemos citar o caso de Fortaleza. Hoje, em muitos locais, o descarte inadequado de lixo tem provocado a obstrução de obreiros, das calhas de drenagem, a ponto de que é cada vez mais comum chover uma pequena quantidade e isso ser suficiente para que determinadas ruas, determinadas avenidas fiquem completamente alagadas. Algo que antes só era visto após uma grande tempestade. Então esse é um dos grandes problemas hoje nas grandes cidades. Acredito que as pequenas, como Mauriti, como Brejo Santo e outras da região de vocês, não têm passado ainda graves consequências
com relação a esse descarte inadequado que vem a provocar alagamentos em ruas e avenidas. Poluição de recursos hídricos. Sem dúvida, esse é um dos principais problemas do descarte inadequado de recursos hídricos. Perdão, descarte inadequado de resíduos sólidos. Quando se fala em aterro sanitário, pensa-se que é a solução para a questão do lixo, quando na verdade não é. Vocês estão prestes a iniciar o uso de um equipamento importantíssimo para a gestão de resíduos, que é um aterro. Mas o antigo lixão, se não passar por um processo de recuperação, vai continuar degradando por muito tempo os recursos hídricos próximos a ele. Cito como exemplo Fortaleza, em que o antigo lixão do Janguruçu, que há quase 20 anos foi desativado, continua exalando odores, emitindo metano, produzindo lixiviados, chorume, que contaminam até hoje um dos rios de Fortaleza. É um grande problema, sem dúvida. Talvez um dos principais, a poluição de recursos hídricos. Outro grande impacto, deslizamentos de encostas. Esse impacto está mais relacionado ao desmatamento das vertentes para a construção de casas, de moradias nessas áreas inadequadas. E aí, normalmente, quem vai morar nessas áreas acaba piorando a situação ao dispor inadequadamente o seu lixo doméstico. Proliferação de vetores como ratos, baratas e insetos. Outro grande problema, causando o que? A transmissão de doenças dos mais diversos tipos. Então, esses são apenas alguns dos impactos. Certamente vocês já identificaram outros igualmente importantes e que precisam ser levado em conta, esses impactos, em um plano de gestão de recursos hídricos, de resíduos sólidos. Eu só quero dizer recursos hídricos, meu Deus. Bom, vamos avançar na aula. Impactos rurais. Esses impactos estão muito relacionados à realidade de muitos de vocês. Contaminação de recursos hídricos e contaminação dos solos. Esse segundo item vale destacar de extrema importância, tendo em vista que na zona rural o solo, sem dúvida, é o mais importante meio de suporte, de sustentação das famílias que desenvolvem neles atividades agropecuárias. Então, é um prejuízo para as comunidades rurais ter os seus solos contaminados. Além disso, outro prejuízo, talvez de maior magnitude, é a contaminação de recursos hídricos, hoje tão escassos em nossa região, principalmente no semiárido. Impactos causados pela disposição inadequada dos resíduos sólidos. A poluição das águas superficiais e subterrâneas, causada pela produção e escoamento do chorume, que ao se infiltrar pelo solo pode atingir recursos hídricos subterrâneos, havendo a contaminação direta, podendo comprometer algumas espécies vegetais e animais. Isso é muito comum, tanto em lixões
como em aterros controlados, o que evita-se em projetos de aterro sanitário. O poder degradador do chorume é altíssimo. Por isso que no nosso estado, no estado do Ceará, a medida mais importante em um projeto de aterro sanitário, sem dúvida, é a impermeabilização da base do aterro, para que não haja nenhuma infiltração desse líquido degradador e com isso venha a atingir um recurso tão importante para a nossa realidade como é a água. Não só a preocupação com a infiltração do chorume pela base, mas também projeto de aterro preocupa-se com o transbordamento desse chorume pelas laterais das células, onde os resíduos serão depositados. Então, esse é um item muito importante a ser observado. A poluição dessas águas, tanto superficiais como subterrâneas, é sem dúvida um dos itens mais importantes a ser observados, dado o valor que a água tem para a nossa realidade. Bom, aqui o professor Olívio quis ilustrar e até mesmo criar um momento de descontração. Isso, lógico, por ser uma imagem, há um certo exagero, mas em determinados locais isso provavelmente seja até possível, dadas as condições de degradação do corpo hídrico. A poluição dos solos por meio dos metais pesados e pela composição de substâncias perigosas, podendo ocasionar danos à saúde. Bom, discutimos os problemas causados pela deposição desses materiais pesados quando os resíduos são descartados de forma inadequada. Hoje não há uma preocupação, por exemplo, e aí o que é mais comum quando se fala em metais pesados hoje, o que está mais próximo da nossa realidade, são as pilhas, são as baterias, por exemplo, que não têm uma assistência do poder público, um cuidado maior para com o descarte indevido desses materiais. No solo, essas substâncias que compõem baterias e pilhas, por exemplo, incluem-se também as lâmpadas fluorescentes. Esses metais acabam reagindo e formando até outras substâncias mais perigosas, e isso causando problemas tanto para o substrato fértil do solo, como também pode causar danos à saúde pública. Então, deve-se haver uma preocupação. Citamos aqui pilhas e baterias, mas há outros tipos de resíduos cujo descarte inadequado é altamente degradador. É comum encontrarmos em lixões todos esses materiais misturados a material orgânico, a papéis, a plásticos, a metais que poderiam ser reutilizados. Destacamos aqui a questão dos resíduos de serviços de saúde, que, como vocês mesmos postaram em algumas fotos em nossos fóruns, acabam sendo destinados a lixões, a beiras de estrada,
a locais completamente inadequados, podendo causar grandes impactos no solo, nos recursos hídricos, na fauna e até mesmo na flora. Outro impacto: poluição do ar por ação de materiais particulados como poeira, fumaça, produzindo também maus cheiros e efeitos irritantes ao sistema respiratório. Certamente, pessoal, esse impacto não é muito significativo na região de vocês, com exceção, certamente, das populações que vivem atualmente no entorno do atual lixão. Certamente, há queimas indiscriminadas de lixo e as populações que vivem ao redor sofrem com esses materiais particulados emitidos. Certamente a população também sofre com o mau cheiro advindo lá da área do lixão por causa da decomposição do material orgânico ali descartado. Então, esse é outro grande impacto. Há locais, principalmente em grandes centros urbanos, que essa poluição causada por materiais particulados, em determinadas épocas, principalmente no período em que não há chuva, esse problema da poluição é sério, atingindo significativa parcela da população que tem contato com esses materiais. Bom, outro grande problema, outro grande impacto: entupimento do sistema de drenagem urbana, como por exemplo boca de lobo e canais, que podem ser carreados, ou seja, esses resíduos podem ser carreados pela água da chuva, causando enchentes. Falamos sobre isso no slide anterior. É um problema mais comum nos grandes centros. Outro que, por sinal, acaba também comprometendo a atividade do poder público, porque é necessário constantemente deslocar equipes para desobstruir esses locais de enchentes. E isso tem um custo que é pago por quem? Pela sociedade, pelo contribuinte. Então, é lógico que, na maioria das vezes, o problema é causado pela falta de conscientização da população. É muito comum, eu que moro próximo ao Estádio Castelão, e essa área está atualmente sofrendo grandes interferências do poder público por causa da Copa do Mundo, e a questão dos resíduos a gente pode abordar nesse contexto. Faz algumas semanas que muitas equipes da prefeitura estão trabalhando nessa área para recolher resíduos jogados em locais inadequados, para podar árvores, enfim, para fazer o papel dela. Mas o problema é que a população acaba não fazendo a sua parte, e dias depois, áreas que foram limpas estão lá de novo, servindo de pequenos depósitos de lixo. E aí as pessoas acabam culpando quem? O poder público. Infelizmente, a falta de conscientização da população não contribui. Outro impacto: poluição visual, pois o descarte inadequado de resíduos acaba afetando os aspectos estéticos e modificam a paisagem natural ou urbana. Isso numa cidade que
que tem vocação para o turismo, isso é muito ruim. A presença de animais que podem causar danos à integridade do homem. Já falamos sobre isso. Bom, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. O que vem a ser? São temas muito discutidos nas atividades de vocês e que acredito que não há maiores dúvidas. A gestão de resíduos sólidos refere-se ao planejamento de atividades a serem executadas para que se tenha um gerenciamento adequado do sistema de resíduos sólidos. Bom, são medidas que buscam otimizar as atividades relacionadas a um sistema de resíduos sólidos. Uma gestão integrada de resíduos sólidos não pode ser dissociada da economia, do meio ambiente e da parte social. Por incrível que pareça, há muitas famílias que foram prejudicadas aqui em Fortaleza quando da desativação do lixão do Janguru Sul em 1998 e que protestaram por causa da desativação desse equipamento. Isso porque na época a gestão de resíduos não levou em consideração a parte social. Não sei se há catadores no atual lixão aí na comunidade de Palestina, mas certamente o poder público precisará recolher essas famílias e dar a elas condições, novas condições de sobrevivência, inserção no mercado de trabalho, capacitação, conscientização, para que essas famílias passem a viver de outros tipos de renda, já que o lixão vai ser desativado. Então não é possível fazer gestão dissociando economia, meio ambiente e parte social. Bom, a ordem de prioridade num plano de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos é essa que vocês veem nesse gráfico. Primeiro, não geração, que seria o ideal. Como não gerar é praticamente impossível, a gestão precisa buscar alternativas, soluções para reduzir a geração de resíduos. Além disso, a gestão precisa incentivar a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição final. Se o consórcio de municípios na região de vocês não se preocupar com essa ordem de prioridade, certamente o aterro sanitário que está sendo construído, que já está prestes a operar, não será a solução para os resíduos sólidos na região de vocês. O ideal é que sejam enviados para o aterro apenas os rejeitos que realmente não podem ser reutilizados. Mas o que acontece hoje, e eu tive essa experiência de visitar o atual aterro sanitário de Fortaleza, aliás, na região metropolitana, no município de Caucaia, é que ao chegar lá, nós podemos perceber uma quantidade enorme de materiais que poderiam ser reutilizados e reciclados, mas que estão sendo dispostos no aterro, comprometendo a vida útil
do equipamento. Então, mais importante, na verdade, seguir essa ordem de prioridade para que haja uma gestão e um gerenciamento eficientes quando se fala na questão de resíduos sólidos. Bom, Maistre contextualiza este conceito e ele chama a valorização de um resíduo sólido toda ação que permite o aproveitamento dos resíduos como fonte energética, adotar novas maneiras de uso para a matéria que o compõe, por exemplo, fabricação de piquetes a partir de plásticos misturados, ou muito mais interessante, fabricação de briquetes com o uso da polda das árvores. Se vocês não conhecem esse produto, briquete, pesquisem que vocês vão encontrar mais sobre isso na internet. É uma solução bastante interessante para reaproveitar os resíduos de polda de árvores. Utilizar materiais secundários para a fabricação do mesmo produto, encontrar um novo uso ao objeto e tornar o resíduo útil a todos. São pontos muito interessantes citados aí por esse autor. Bom, conforme o manual do IBAN, é necessário envolver agentes que contribuam para ocorrer o gerenciamento de maneira adequada, pois estes processos necessitam de instalação, equipamento, pessoal e tecnologia, quais sejam. Bom, isso é o custo. Isso é o custo para se implantar um sistema eficiente de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. A questão da população, a questão da responsabilização dos grandes geradores, a inserção de catadores, os hospitais e postos de saúde que geram resíduos especiais que não podem ser dispostos de qualquer forma. Por exemplo, hoje em Fortaleza, esses resíduos são incinerados, não são destinados ao aterro sanitário. Os resíduos de hospitais e postos de saúde, não os resíduos comuns, mas os resíduos infecto-contagiosos. E o poder público, através das prefeituras, que precisam ser protagonistas para o gerenciamento integrado de todo o sistema.